Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, povo que vai morar no céu. Quero deixar a palavra de Deus para a tua vida que se encontra em Mateus capítulo 25. A Bíblia fala que então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saiu em conta do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite contigo, mas as prudentes levavam azeite na sua vasilha com as suas lâmpadas. Glória a Deus, aleluia. Uma certa vez o Senhor estava pregando para a multidão, e o Senhor vai falar, louvado seja o Deus, sobre a cerca do reino do céu. A Bíblia fala que o Senhor fala, louvado seja o nome do Senhor, que no reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saiu em conta do esposo. A Bíblia fala que os 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. A Bíblia fala que louvado seja o nome do Senhor, que as 5 virgens loucas, louvado seja o nome do Senhor, tomando as suas lâmpadas, não levava azeite na sua vasilha. Mas a Bíblia fala que as 5 virgens prudentes, tomando as suas lâmpadas, a sua vasilha, levava azeite, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que tardando o esposo, todas aquelas virgens cochilaram, adormeceram. A Bíblia fala que na meia-noite ouviu um clamor, aí viu o esposo, saia e encontra. A Bíblia fala que todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas as Bíblias falam que é loucas, diz para as prudentes, dá de vosso azeite, porque a nossa lâmpada está apagada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala que as prudentes falam para as 5 virgens loucas. No caso, falte a nós, vai e compre para vós. Aquelas 5 virgens loucas, louvado seja o nome do Senhor, ela vai esperar o mestre de qualquer jeito. Aquelas 5 virgens loucas, elas deixaram de se preparar antes, agora vai deixar se preparar quando o noivo já veio. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que quando aquelas 5 virgens loucas saem para comprar azeite para elas, a Bíblia fala que veio o esposo, e quando veio o esposo, louvado seja o nome do Senhor, aquele que estava preparado, entraram pelas portas, e agora o noivo fecha a porta, louvado seja o nome do Senhor. E quando o noivo fecha a porta, aquelas 5 virgens loucas, qual tinha ido comprar azeite para elas, chega onde que ela vai bater na porta, abre o Senhor a porta. A Bíblia fala que o Senhor fala para aquelas 5 virgens loucas, em verdade vos digo que não os conheço. A Bíblia fala que o Senhor fala para aquelas 5 virgens loucas, vigiais, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. O que eu acho mais interessante é que as 5 virgens prudentes, ela estava com azeite reservado. Eu posso imaginar que as 5 virgens dizendo, o noivo não veio, mas a minha lamparina está acesa. O noivo não chegou ainda, mas a minha lamparina está cheia de azeite. O que é azeite? É a presença do Espírito Santo. Mas as 5 virgens loucas estavam sem a presença. As 5 virgens loucas estavam sem azeite, estavam com a lamparina apagada, ela estava sem o brilho do Espírito Santo. Meus irmãos, quero falar uma coisa para a tua vida: não troque a presença pelo momento de prazer, não troque a presença pelo momento de curtição, não troque a presença pelo momento que sacia a sua carne, não troque a presença de Deus pela vaidade desse mundo, mas ele pela presença de Deus. Quantos estão trocando a presença? Quantos estão com a lamparina apagada, sem a sede, sem a presença? Tem aparência que está vivo, mas está morto. Quando eu falo que está morto, é morto espiritual. Tem pessoa que já está morta espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Será que você vai deixar se preparar quando o noivo vir? Será que você só vai se preparar quando Jesus voltar?
O que você vai falar para ele que não deu tempo de se preparar? Que não deu tempo de abandonar o pecado, a lascívia, o adultério, a prostituição. Mas sabe o que você vai ouvir da boca dele? Apartar de mim, maldito, busque o fogo eterno. É isso que você vai ouvir da boca dele. Se você não abandonar essa prática pecaminosa, se você não abandonar essa vaidade, se você não abandonar esse pecado escondido, se você não abandonar esse adultério, essa fornicação, ele pode te levar ao inferno. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala em Mateus capítulo 15, versículo 8: esse povo me honra com o seu lábio, mas o seu coração está longe de mim. Muito confessa com a boca, mas nega com as obras. Muito está cantando, muito está pregando, muito está profetizando, muito está curando, muito até pode expulsar demônio, mas se não anda, louvado seja o nome do Senhor, se não anda em santidade, se não obedece a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para Deus não importa, porque dom não salva, dom espiritual não salva. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que naquele grande dia, muitos vai, Senhor, expulsei em teu nome, em teu nome curei enfermo, em teu nome fiz sinais e prosídio. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos vai dizer, Senhor, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele grande dia já é tarde. A Bíblia fala assim: como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Noé pregava a seca do dilúvio. Noé pregava, louvado seja o nome do Senhor, que o dilúvio vinha sobre a terra, mas aquele povo não queria dar crédito. Aquele povo não queria dar ouvido à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pecado continua sendo pecado. Não tem pecado grande nem pequeno, continua sendo pecado. Santidade é santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Coloque a casa em ordem quanto há tempo. O Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração.